Boa noite. Estarei dando início à apresentação do grupo 4, referente ao Direito Empresarial 2. É o grupo formado por mim, Rodrigo Grangeão, Bruna Mota, Rairo Alencar, Heitor Pontes, Itaciara Carvalho, Juliana Morim, Ricardo Galvão e Ricardo Galvão da Costa Marques. O tema central do nosso seminário são os contratos de elaboração empresarial, mais respectivamente o contrato de franquia. O contrato de franquia, ele é bem bacana de compreender porque ele já é uma realidade que nós vivenciamos no mundo contemporâneo capitalista, né? Muitas empresas de franquias, qual nós consumimos, pressupõem a realização de contrato de franquia. Basicamente, dentre os vários conceitos, entre eles o legal, uma colaboração empresarial por meio de franquia, ela basicamente é uma parte busca se utilizar do sucesso e conhecimento do negócio da outra. Essa relação é marcada de subordinação empresarial. Exige que o franqueado siga padrões e orientações fornecidas pelo franqueador. Por exemplo, o McDonald's, apesar de ser uma multinacional, ela tem várias franquias. Por exemplo, a franquia de Manaus, a franquia de São Paulo. Essas franquias, apesar de serem independentes, elas seguem regras e padrões do franqueador. E há, sim, uma subordinação empresarial. O que não há é um vínculo empregatício entre as partes, porque a subordinação, ela advém de um contrato empresarial, não de um contrato de trabalho. Além disso, não há relação de consumo entre os dois, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, o CDC. Bom, dentre as várias finalidades do contrato de franquia, seria o franqueado ele se utilizar de marcas e outros direitos de propriedade intelectual do franqueador, sem que isso se torne um ilícito empresarial ou um ilícito civil. Além disso, o franqueado ele se utiliza do know-how e o modelo de negócio geralmente já bem sucedido implementado pelo franqueador, sendo mais fácil a obtenção de sucesso dentro do mercado, né, o mercado empresarial. Além disso, há uma constante troca de conhecimentos entre as partes. O franqueador, por ter mais experiência, passa ao franqueado esse conhecimento. Além disso, o franqueado ele se obriga mediante remuneração direta ou indireta ao franqueador. Esses pagamentos permitem essa cessão de direitos e a troca de conhecimentos relacionados à organização e gestão da marca. Essa parte inicial eu encerro e passo a palavra para o próximo colega. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Heitor e eu irei falar um pouco sobre as características essenciais do contrato de franquia. Pois bem, o contrato de franquia, diferentemente dos contratos tradicionais, ele possui algumas características específicas que fazem ele se distinguir de outros contratos administrativos e contratos empresariais. Ou seja, é um ajuste bilateral, oneroso e de execução continuada, cujo objetivo é permitir que o franqueado opere o empreendimento replicando seu modelo de negócio, a marca e principalmente, perdão pela expressão, não sei exatamente como fala, mas acredito que seja know-how previamente desenvolvidos pelo franqueador, eles preservam a autonomia jurídica e econômica entre as partes, que são também características essenciais desses contratos. O uso autorizado da marca também funciona como característica mister dos contratos empresariais. Esse elemento ele funciona como um registro de marca, literalmente, um registro de marca. Ela tem forte ligação com a lei de propriedade industrial, permitindo-lhe explorar o comércio dentro dos limites, ou seja, sem extrapolar, sem fazer um exagerado da imagem, de forma certa. A transferência também, know-how, acredito que seja assim que se fale, e métodos operacionais, eles são técnicas de gestão e processos e que eles trazem um padrão de atendimento e de estratégia, de layout e de tudo que há. Ou seja, essa transferência, ela assegura a uniformidade das operações e manutenção da identidade corporativa. Ela é um diferencial desses contratos de franquia. Além disso, também eu tenho outras características, né? Como a inexistência do vínculo empregatício. Acredito que talvez seja uma das mais importantes também, que é que não há vínculo empregatício entre o franqueador e o franqueado. Isso é tão importante para a área do direito empresarial quanto o direito do trabalhador. Mas, voltando ao foco do direito empresarial, a lei em si, ela estabelece a autonomia das partes, ou seja, são empresários independentes, ou seja, em direito civil, a autonomia da vontade, a autonomia das partes. Ou seja, cada um tem seus riscos, responsabilidades e resultados próprios. Ou seja, a autonomia ela vai
afastar aquelas características de relações de trabalho, garantindo assim um contrato de franquia, um contrato verdadeiramente franqueado essencialmente em sua essência. Ou seja, todas as características que eu citei, elas fazem com que o contrato seja um contrato complexo e empresarial, que ele é baseado na padronização, transferência e preservação da autonomia das partes. Boa noite, eu me chamo Ricardo Galvão e eu vou dar continuidade à nossa apresentação falando sobre a Circular de Oferta de Franquia, COF. Bom, regida pela Lei nº 13.966, de 2019, a COF é um documento formal que apresenta todas as condições gerais do negócio, especificando os aspectos legais, obrigações, deveres e responsabilidades das partes. Ela deve ser escrita em língua portuguesa, de forma objetiva e acessível, e é essencial, porque nela consta tudo o que será exigido do franqueado, tanto antes quanto depois da assinatura do contrato. A lei estabelece que o franqueador deve fornecer a COF ao interessado na implantação da franquia. O requisito formal mais rigoroso é o prazo de entrega. A COF deve ser entregue ao candidato, a franqueado, com no mínimo 10 dias de antecedência da assinatura do contrato. Esse prazo ele é vital, pois serve como um período de diligência para o futuro franqueado. Nesses 10 dias, o candidato pode analisar a situação das marcas e patentes junto ao INPE, estudar a minuta de contrato e analisar os balanços financeiros fornecidos para verificar a saúde da franqueadora e se ela tem a capacidade de prestar suporte à rede. A COF deve detalhar o histórico da franquia, apresentar todos os balanços e demonstrações financeiras dos 2 últimos anos de exercício da franqueadora e indicar todas as ações judiciais relevantes que possam comprometer o sistema. Do ponto de vista financeiro e operacional, o documento precisa especificar o total estimado do investimento inicial, o valor da taxa de filiação e o detalhamento das bases de cálculos de taxas periódicas como royalties e a taxa de publicidade. A COF também deve indicar o suporte oferecido e a política de atuação territorial, esclarecendo se há exclusividade, preferência e se o franqueador concorre na região, o que deve estar expressamente previsto. Também deve informar sobre a cláusula de não concorrência após a expiração do contrato. O cumprimento rigoroso da COF protege o franqueado contra informações incompletas ou enganosas. Caso o franqueador não cumpra o prazo de 10 dias ou omita informações exigidas, na COF, o franqueado pode arguir a anulabilidade do contrato, exigir a devolução de todas as quantias pagas, incluindo a taxa de filiação e os royalties devidamente corrigidos. Portanto, a COF não é apenas um documento informativo, é um poderoso instrumento de garantia legal que assegura a relação empresarial, que assegura que a relação comercial comece com a máxima transparência e responsabilidade. Olá, eu sou a Bruna e hoje eu irei falar a respeito de como funcionam os direitos e obrigações no contrato de franquia. Esse ponto ele é essencial porque a franquia é um sistema que é baseado em cooperação. Então, cada parte tem de fazer exatamente aquilo que deve ser feito. Então, o papel do franqueador adentra-se naquela ideia do know-how. Então, a principal obrigação do franqueador é a transmissão ao franqueado todo o modelo de negócio de forma completamente clara. E isso envolve treinamento, manuais, padronização, suporte técnico e orientações constantes. Além disso, ele também tem o dever de manter a marca forte no mercado, com atualizações, campanhas de controle de qualidade. E antes mesmo da assinatura do contrato, o franqueador ele precisa fornecer informações completas e verdadeiras na COF, porque é com base nessas informações que o franqueado decide se vai ou não investir. Agora, sobre o papel do franqueado. O franqueado ele assume a responsabilidade de operar a unidade seguindo exatamente os padrões definidos pelo franqueador. Então, ele deve manter a identidade visual, usar procedimentos padronizados e respeitar fornecedores homologados, porque a franquia depende dessa uniformidade. Também, nós temos como obrigação do franqueado pagar as taxas que são previstas dentro do contrato, como os royalties e o fundo de marketing, que ajudam a sustentar o suporte da franqueadora. Além disso, ele tem o dever de confidencialidade sobre esse know-how recebido e ele também precisa manter sua operação regularizada perante os órgãos fiscais, sanitários e trabalhistas. E é importante que a gente tenha noção, né, que a boa-fé e o equilíbrio contratual são essenciais. Isso significa que eles, baseando-se no Código Civil, devem agir com
lealdade, com transparência e cooperação, evitando quaisquer tipos de abusos. E essa boa-fé, ela evita que o franqueador abandone o franqueado e também impede que o franqueado altere o modelo de produção que a empresa utiliza. Então, em resumo, o contrato de franquia, ele cria uma interdependência planejada. O franqueador, ele oferece e aplica o método de know-how de forma padronizada. E quando cada uma dessas partes cumpre as suas obrigações, a rede cresce e ela é fortalecida. Olá, meu nome é Tessera Carvalho, eu vou dar continuidade à explicação do nosso assunto, que é o contrato de colaboração empresarial, focando nas franquias. Para isso eu vou explicar um pouco sobre os tipos de franquia. Bom, no total a gente tem 4 tipos de franquia, tendo a franquia de distribuição, a de serviço, a industrial e a mista. A gente vai começar a nossa explicação com a franquia de distribuição, onde o franqueado se dedica à revenda do produto sobre a marca licenciada do franqueador. Esse modelo se assemelha à modalidade mais antiga da franquia de produto. Aqui, o foco é a disponibilização das licenças de propriedade industrial para a colocação do produto no mercado. É o caso do franqueado que vende certos produtos em um estabelecimento que ostenta a marca do franqueador. Exemplos clássicos dessa modalidade, que é essencialmente focada no produto, inclui a Pepsi e o Ford Motor Company. Já na modalidade de franquia de serviços, ela vai se concentrar justamente na prestação de um serviço, sendo caracterizada pelo uso do método do franqueador. O franqueado vai oferecer o serviço utilizando-se da alusão simbólica da marca, devendo conformar-se estritamente às orientações do franqueador. Essa é a essência da moderna franquia de negócio empresarial, no qual o uso da marca é inseparável de um método completo para a condução da atividade. O franqueador transfere seu know-how, que é o seu conhecimento em técnicas empresariais, administração e marketing, para o franqueado, que é algo que é crucial para o sucesso, né? E as redes de restaurante fast food são um exemplo claro e clássico também das franquias de serviço. A franquia industrial, que também é chamada de franquia de produção, ocorre quando o franqueado é aquele que fabrica os produtos com a marca licenciada, seguindo todas as orientações do franqueador. Essa modalidade exige um grande aparato tecnológico e considerável de investimento. O elemento central é a completa transferência do conhecimento e segredos industriais da tecnologia de produção. Por conta desse alto risco de revelação de segredos, é uma relação que deve ser pautada por profunda confiança entre as partes e requer cláusulas contratuais específicas e robustas para proteger o franqueador de violações ao sigilo. O exemplo mais fidedigno dessa tipologia é a Coca-Cola. Já a gente tem, por fim, a franquia mista. A franquia mista, ela reconhece a realidade do mercado. É um modelo de negócio que combina a venda de produto e a prestação de serviço. Nesse sistema, o franqueador não apenas fornece a marca e o modelo do negócio, mas também atua como fornecedor dos produtos que o franqueado comercializa, além de cobrar os royalties e a taxa de franquia. Aqui, o franqueado pode oferecer tanto produto quanto serviço, como em um salão de beleza que também vende produtos de cosméticos homologados, ou uma cafeteria que também é uma livraria. Olá, professor. Meu nome é Raíra Lencade Menezes e irei agora debater um pouco, nesse momento, sobre a rescisão e a extinção do contrato de franquia. A rescisão e a extinção são institutos inerentes do negócio contratual e não distante, o contrato de franquia também possui situações onde existe a extinção e a rescisão contratual. Em primeiro lugar, é importante destacar que esses institutos eles não podem ser tratados como sinônimos. A rescisão ela acontece de maneira antecipada, posso aqui destacar de uma maneira abrupta, enquanto a extinção ela ocorre segundo o decorrer do tempo. É importante também destacar que a extinção e a rescisão ela gera alguns direitos e obrigações, seja para o franqueador ou para o franqueado. E aqui eu posso destacar principalmente questões relacionadas ao know-how, o sigilo do know-how, questões relacionadas a pagamento a título de indenização por quebra contratual. Eu posso destacar também a devolução de insumos e equipamentos que foram utilizados pela franquia e posso aqui destacar, aqui eu quero trazer como um dos principais,
obrigações que ocorrem no momento pós-contratual, que é o encerramento do uso da marca, que é um ponto na qual o franqueado ele deixa de usar, deixa de falar em nome da marca nesse momento de quebra contratual, seja por rescisão, seja por extinção. Olá, meu nome é Juliana e eu vou terminar falando sobre o tópico de desafios e tendências no sistema de franquias. Bom, inicialmente, o contrato de franquia empresarial, que é o franchise, constitui um sistema de colaboração em que o franqueado autoriza o franqueado a usar sua marca, o franqueador autoriza o franqueado a usar sua marca, patente e propriedade intelectual, associada ao direito de produção ou distribuição de produtos e serviços, e o direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração do negócio, longe de caracterizar uma relação de consumo ou vínculo empregatício entre as partes. A franquia é um instrumento de fomento econômico, visando estimular as atividades empresariais do franqueado. Por isso, o sistema de franquias, por sua própria natureza, existe um alto grau de transparência e compliance. O legislador brasileiro impõe ao franqueador a obrigação de fornecer ao interessado uma circular de oferta de franquia, que é a COF, com no mínimo 10 dias de antecedência da assinatura do contrato. Bom, por isso nós sabemos que a franquia é um poderoso instrumento de fomento econômico e geração de empregos. O franqueado, ao comercializar produtos e serviços da rede para terceiros, que são os destinatários finais, tornam-se empresários que contribuem para a economia local. Por fim, pode-se concluir que o sistema de franquias é um poderoso aliado na colaboração empresarial e um motor de fomento econômico, mas sua eficácia depende de rigorosa transparência e compliance. A necessidade de padronização para a expansão internacional adiciona a complexidade de adaptação jurídica e cultural know-how. Em termos de tendência, o mercado se diversifica com o crescimento das micro-franquias e das franquias digitais, democratizando o acesso ao modelo de negócio. Judicialmente, a regulação detalha de aspectos como a sublocação e a responsabilidade solidária perante o consumidor, que reforça o equilíbrio contratual e a qualidade da rede. Bom, é isso nosso trabalho. Muito obrigada.